Cumprimentos amados com a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos à nossa sétima videoaula das nossas lições de adultos. Estamos dando continuidade ao nosso segundo trimestre de 2022, onde estamos estudando esta lição de grande importância para as nossas vidas, os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Jesus Cristo. E hoje, na sétima lição, estamos com o seguinte assunto: não retribua pelos padrões humanos. Pelos padrões humanos. Nós temos um texto inicial, chamamos de texto áureo, que está aqui em Levíticos 19, versículo de número 18. Que nos diz a palavra do Senhor: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A exortação, o mandamento, o conselho que vem da parte do Todo-Poderoso desde os tempos antigos, desde os tempos do Antigo Testamento. Nós encontramos estes conselhos. Primeiro, não te vingarás. Segundo, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Terceiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí vem a assinatura embaixo de quem está falando. O texto diz: eu sou o Senhor. Quer dizer, eu sou o dominador. Eu sou o Todo-Poderoso, o grande, Então, querido, nós devemos nos submeter a estes mandamentos, porque não estamos ouvindo isto por parte de pessoas falhas como nós. Não é alguém igual a nós que está tentando impor uma norma, uma regra que nem mesmo ele vive, mas a assinatura está embaixo do versículo. Levítico 19, versículo 18, que encontramos a assinatura, quem está mandando, quem está dizendo para a gente não se vingar, para a gente não guardar ira, para a gente amar o nosso próximo como a si mesmo, o Senhor. No finalzinho aqui está escrito: eu sou o Senhor. Deus deixa a sua assinatura para testificar, confirmar de que a sua palavra deve ser sim obedecida. A nossa verdade prática traz o seguinte: o cristão não deve guardar rancor, nem buscar a vingança. Antes deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Jesus Cristo. Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 38 ao 48, nos diz o seguinte: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Essa é a conhecida lei de Talião. Daqui a pouquinho falaremos um pouco mais a respeito. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, queridos, a nossa lição de hoje traz esse assunto muito forte, muito profundo, que entra em choque diretamente com o padrão mundano, com o padrão humano. O padrão humano bateu,
e ter que receber outra mais forte do que a que você fez comigo, né? Mas o padrão divino é completamente diferente. O reino de Deus nos ensina coisas diferentes e maravilhosas, e é o melhor para a nossa vida. Quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira razão, ou reação, aliás, é nos acharmos na razão de desejarmos a vingança, né? Mas Jesus, ao contrário, diz que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso não é uma coisa natural, né? Por que não é considerado fácil? Porque não é uma coisa natural, não é uma coisa simples, não é como você comer pipoca assistindo, né, alguma programação. É algo totalmente de outra dimensão, de outro nível, né? Não é do nível meramente humano. A princípio, sim, antes da queda, o homem tinha essa facilidade, porque a glória de Deus estava com ele, mas depois da queda, que o pecado entra no mundo e altera a sua natureza, fica com a natureza caída, então a partir de aí o homem fica impossibilitado, né, de liberar perdão com facilidade. A vingança não é a natureza do reino de Deus. A lei de Talião, que temos aqui em Mateus 5,38, já lemos, nos fala o seguinte: olho por olho, dente por dente. Pode ser definida como o castigo dado ao culpado, fazendo sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima. Era assim que acontecia no passado, né? Havia esta lei, onde era olho por olho e dente por dente. Se alguém lhe ferisse, né, ferisse o seu olho, né, o tribunal, é preciso falar isso, que a pessoa não se vingava por si própria. Pelo contrário, a causa era levada perante os tribunais da época e o tribunal que aplicava a pena, né? O tribunal que sentenciava para que a pessoa também tivesse o seu olho prejudicado, suspenso, perfurado, arrancado, sei lá, conforme ele fez com a outra pessoa, a lei sentenciava de que acontecesse com ele, né? É preciso abrir esse parênteses aqui, que esta lei, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, não era para ser aplicada pela própria pessoa que tinha sido ferida, que tinha sofrido o dano. Era aplicada pelos tribunais. Haviam tribunais competentes para isso, como hoje existe. As leis do nosso país para punir os culpados. Quer dizer, se alguém furta você, você não tem direito de ir lá furtar ele, né? Você leva perante a lei aplica a pena, a sentença determinada para aquela pessoa, para aquele caso. Esse era o princípio, né, de justiça visto na lei de Moisés. É preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime, né? Por que existia essa lei, então? Existia para limitar a punição de acordo com a agressão. Por exemplo, para que não acontecesse de alguém feriu a mão, machucou a mão de outro, né? E o cidadão, por ira, né, devido à raiva, à ira que ele estava, porque o outro feriu sua mão, né, porque o outro, digamos, quebrou, né, sua mão, o camarada ia lá e, né, na sua fúria, na sua ira, poderia até tirar a vida do próximo. Então essa lei servia para quê? O cara recebia a penalidade de acordo com a agressão que foi feita. Quebrou o pé do outro, então o pé dele também ia ser quebrado. Não a vida ceifada, o pé que seria prejudicado, né? Quando às vezes hoje você vê acontecendo a mesma coisa, entre as pessoas, quando um fere o outro vai lá e muitas vezes o mata. Quer dizer, aplicou uma pena maior do que aquele agravo que foi sofrido, né? Então o objetivo era esse. Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. A lei do talião se tratava de uma norma para os tribunais civis, que no seu propósito desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. A lei ela não era a favor da vingança.
Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição. Vamos fazer a leitura de um texto que está aqui em Deuteronômio, capítulo de número 19, e versículo 15 ao versículo 21. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e do juiz que houver naqueles dias. E o juiz inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhes como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Teu olho não perdoará. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Era isso que era praticado, né, na época da lei de Moisés, só que o detalhe que a gente continua insistindo isso era aplicado pelos tribunais. Não era uma vingança pessoal que a pessoa aplicava a outro, pelo contrário, pelos tribunais. Então, desde o Antigo Testamento até agora no Novo, não há razão para nós nos vingarmos jamais, né? Não temos esse padrão aprovado por Deus, não. Então, os fariseus fizeram uma má interpretação desta lei, usando-a com o propósito de justificar a vingança ou retribuição pessoal, descaracterizando-a do seu real objetivo. Isso porque, em momento algum, a lei de Moisés defendia a busca pela vingança, mas eles a citavam buscando destruir o seu significado real. A Bíblia proíbe terminantemente a vingança pessoal. E aí a gente vai passar para os amados alguns textos, porque é importante que façamos isso. Levíticos 19, verso 18. Nós temos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento também textos que mostram que a vingança pertence apenas ao Senhor. Versículo 18. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Veja que o regulador da situação sempre foi o amor. Quer dizer, na ausência do amor, meus irmãos, fica tudo mais difícil. Fica tudo mais difícil. Provérbios, capítulo de número 20 e verso 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Provérbios ainda, capítulo 24, versículo de número 29. Temos outro texto aqui referente a isso. Não digas como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Não digas, quer dizer, como pessoa individualmente, o Senhor nos proíbe fazermos esse tipo de prática, né? Cabe aos tribunais, cabe à justiça, né? O cristão e a vingança. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. Vamos observar no Novo Testamento agora sobre essa questão da vingança. Romanos 12, versículo de número 19. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. Quer dizer, de quem que é a vingança? De Deus. Eu recompensarei, diz o Senhor. O que Deus aconselha a gente a fazer é evitar a vingança, porque a vingança pertence ao Senhor e o Senhor vai retribuir a cada um, claro, conforme o seu feito.
né? De acordo com o comentário bíblico da Bíblia, o princípio de olho por olho no Antigo Testamento estabelecia limites da retribuição que uma pessoa podia exigir. Se alguém o ofendesse e lhe custasse a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida de maneira justificável a isso, né? Tudo o que você poderia reivindicar seria tirar-lhe a visão de um olho também. Quer dizer, a pessoa não tirou o seu olho? Se a pessoa tirou o seu olho, então seu direito era levar a causa aos tribunais, e os tribunais aplicavam a pena para que aquela pessoa também tivesse o seu olho tirado. Era isso que acontecia nos tempos da lei de Moisés. Agora, Jesus ensina a que não governemos nossas relações com os outros segundo o olho por olho. De modo algum, isso pode ser assim hoje. Em vez de tentar vingar-se dos outros que o prejudicaram, faça o bem a eles. Nós temos até mesmo um exemplo no Antigo Testamento de alguém que foi prejudicado, mas no final, em vez de escolher a vingança, escolheu o perdão. E é um exemplo para nós até hoje, que é José. José foi vendido pelos próprios irmãos. Os irmãos dele alguns intentaram matá-lo, mas quando esses irmãos estão sob o poder de José, José não se vinga. Põe eles à prova, põe eles a teste, sim, mas não como forma de vingança, né? Eles inclusive temiam que algo pior viesse a acontecer após o falecimento de Jacó, mas José estava consciente de que Deus estava no controle de tudo. A passagem tem aplicação direta ao desafio de Jesus a respeito de valores e atitudes e descreve a justiça excelente e abundante que se espera de nós no reino de Jesus Cristo. Nós não exigimos retribuição. Nós fazemos o bem até mesmo àqueles que nos prejudicam. A pessoa que aprende a amar até mesmo a seus inimigos é uma pessoa que viveu o suficiente no reino de Cristo e uma pessoa que conheceu o seu toque transformador. Aí talvez alguém possa perguntar, mas pastor, e se alguém fizer o mal na sua casa, invadir sua casa, levar seus bens, quer dizer que essa pessoa não pode ser presa porque o Senhor manda soltar, porque tem que amar e tem que perdoar e tal. Olha, queridos, a Bíblia também no Novo Testamento deixa claro que a lei existe para punir o malfeitor. É o princípio que a palavra de Deus está nos mostrando, que nós não devemos nos vingar a nós mesmos, uns dos outros. Mas se alguém cometer um crime contra nós, existe a lei para punir isso, né? Não nós com as próprias mãos, né? O salvo em Cristo prega e vive o amor, não o ódio. Tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de tudo. Isso a gente encontra, por exemplo, em Atos 17 e verso de número 31, Atos 10, 42, Romanos capítulo 2, versículo 16 e capítulo 14, versículo 10. Assim compreendemos que a vingança pertence ao Senhor, não a nós, como já lemos lá em Romanos, e vamos citar apenas Hebreus 10, versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Capítulo 2. O amor é a expressão natural do reino. Para falar da lei do amor desenvolvida por aqueles que fazem parte do seu reino, Jesus fez uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir ao mal. Por exemplo, virar a outra face. A primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Veja que isso é algo que, geralmente, quando você pensa em levar um tapa na cara, você já pensa assim, olha, não existe, não dá. Não existe esse que suporte levar um tapa na face e vira outro lado.
Realmente, do ponto de vista humano, meramente humano, carnal, é bem difícil isso. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo pode sim. Um nascido de novo, que anda no temor de Deus, ele pode sim virar outra face. Já falamos desde o início da lição que não estamos falando de coisas naturais. Estamos falando de coisa divina. Deus pode transformar a vida do homem. Agora, vivemos dias de distanciamento de Deus, e isso é fato. Isso não é uma crítica. Não, jamais, longe de mim. Eu faço parte dessa sociedade. Eu sou parte dessa sociedade também. Né? Eu não posso jamais querer julgar os outros e eu aparecer, pousar de perfeitinho. Não, nosso estado atual ou nós somos cheios do Espírito, ou então vai aflorar na nossa vida as obras da carne. Isso é fato. Tem como negar isso? Não tem, não adianta tentar negar. E outra coisa, não é escondido por trás de uma religião que a gente tem vida transformada. De forma nenhuma. Somente o poder do Evangelho no nosso coração é capaz de transformar a nossa vida. Né? É possível dentro de uma religião, por boa que sejam os padrões dessa religião, por bons que sejam e suas orientações sejam belas, é possível a gente fazer besteira. Porque o que a gente está lendo aqui acerca da pregação de Jesus, do Sermão do Monte, é algo totalmente novo. Fala-se de um coração transformado, né? Alguém que está se esforçando a seu próprio custo, né? Para tentar fazer as coisas direitinho. Então, a gente tem aqui que quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge nossa honra, a primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor e às vezes até mesmo de maneira mais intensa. No entanto, tal atitude não resolve nada, pelo contrário, complica ainda mais a situação. Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino e tem um coração cheio de amor tenha em seu ser atitude de ódio, desamor e vingança. Né? Estamos falando do que aqui? Um cristão que faz parte do reino de Deus e que tem um coração cheio de amor. Realmente, se o coração está cheio de amor, não tem como haver atitude de ódio, de desamor ou de vingança. Não dá. O amor não tem como aflorar do amor, vingança ou ódio. Então o segredo é esse, coração cheio de amor. Né? E por isso que eu falei desde o início aqui que é preciso enchermos ou nos enchermos de Deus. Deus é amor. Então quem tem amor perdoa, né? É brando, tem tolerância. Para muitos a vingança é sinal de coragem, atitude de quem é forte. Não é bem assim. Porém, pelos ensinos de Jesus, a vingança é a atitude de quem é fraco. Todavia, aquele que vira a outra face, esse sim é forte. E como é forte, hein? Desarmando o seu ofensor com o seu heroísmo, em especial pela posição de perdoar. Imagina só, alguém bate na sua face esperando uma reação sua e você fica parado olhando para ele. O que vai passar na cabeça dessa pessoa? Você já parou a pensar nisso? Alguém te afronta, alguém vai para cima de você e você fica quietinho. A outra pessoa esperava uma reação brava. Você não reage. Então, o que vai passar na cabeça da pessoa? Vai ser desarmado, entende? Uma arma não desarma outra. Pelo contrário, aumenta a violência. Arrastar para o tribunal. Nesse tópico, a questão é judicial. Quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo e busca tirar dela uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída, né, que não foi paga. Jesus ensina ao que está sofrendo as ações por parte do litigante que ele não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era por demais importante, pois servia como cama. Nos tempos antigos, a túnica servia de cama. O cidadão ia dormir, estendia sua túnica no chão e dormia sobre ela. No caso, na ausência da túnica, quer dizer, quando alguém pedia sua capa, você dava também a túnica, isso significava dizer que você estava se esvaziando e se humilhando ao máximo. Né? É sempre melhor fazer concessões do que resistir
em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados. Às vezes é melhor a gente perder para ganhar muito mais do que ganhar para perder. Entende? Isso é bem interessante. Obrigar a fazer algo. Mateus 5,41 trata de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém ao serviço. O exemplo bíblico é o de Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. O que é mais forte, por força da hierarquia, pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Assim, quando alguém anda a primeira milha, geralmente o faz como obrigação, porque alguém obrigou ele a andar a primeira milha. Geralmente o faz com obrigação. Entretanto, para caminhar voluntariamente a segunda, só o faz quem tem um novo espírito, uma nova vida e os ensinos divinos gravados em seu coração. Tudo na vida é uma nova jornada, porque se faz com Cristo. Dessa maneira, a caminhada será gloriosa e abençoada, quer seja a jornada do casamento, quer seja do trabalho ou a de qualquer outra. Sempre vá um pouquinho mais longe. E em nome de um benefício melhor e de um benefício maior. Às vezes, se nós resistirmos a determinadas coisas e situações, podemos tomar um prejuízo bem maior na nossa vida. Fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença. Antes atenderá ao solicitante sem qualquer murmuração ou má vontade. Com uma atitude generosa, emprestará sem querer algo de volta. Agora falando sobre pessoas que nos pedem algo emprestado. E aí você empresta por se compadecer daquela pessoa, e quando isso ocorre, você faz isso sem esperar algo em troca. Porque quando você espera algo em troca, então você já está recebendo o seu pagamento, que é aquilo que você vai receber em troca. Mas quando você empresta por generosidade, não esperar algo em troca, então você está fazendo por amor àquela pessoa. E esse procedimento só acontece para quem realmente tem o amor de Jesus no coração. Por isso manifesta atos de bondade. É o que nos ensina a palavra de Deus. Nosso terceiro e último ponto, buscando a perfeição de Cristo. É possível buscar, é possível alcançar a perfeição de Cristo? Bem, só existe uma maneira, se nós amarmos de todo o nosso coração. Não existe outra forma. Uma justiça mais elevada. A exigência de Mateus, a partir do versículo 43 do capítulo 5 ao 48, revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Veja que é totalmente contrário ao padrão do mundo. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas o de amar e perdoar. É um ensinamento divino, celestial. O Sermão do Monte é taxativo. Em vez de planejar vingar, ore por aqueles que o magoam. Você está sendo magoado? Ore por eles. Ore. Peça para o Todo-Poderoso que amor, encher seu coração de amor, você seja capaz de perdoar essas pessoas e logo Deus trabalhará no coração delas. O amor mais perfeito, o verbo amar que aparece em Mateus 5,43 é o agapau. É o amor que sabe receber com alegria, acolher, amar eternamente. É o amor que está satisfeito, está contente sobre ou com as coisas. Esse amor não só está no crente porque foi derramado por Deus no seu coração, conforme diz Romanos 5, verso 5. Enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviava da lei real do amor, Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Quer dizer, quando você não odeia a pessoa, você deixa a pessoa livre. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores. Veja bem isso em João 3,16,
onde está dito o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que quando Deus deu o seu Filho, ninguém estava procurando por ele. Deus fez isso por amor incondicional. Será que temos realmente a perfeição plena e divina? Pelos versículos 45 e 46, podemos notar que é possível ser perfeito como o Pai. Espera aí, como é isso? É possível ser perfeito como Deus? Nós, seres humanos? Mas nós não pecamos, né? Nós não somos pecadores? Sim. Mas é possível ser perfeito como Deus? Sim. Mas veja quais são os critérios. Veja qual o princípio a ser observado. Olha só. Pela expressão serem perfeitos, o que se entende é que Jesus a limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus é completo. Ele não exclui nenhum grupo. Todos são objetos do seu amor. Então, quando é que nós seremos perfeitos? Quando todas as pessoas forem objeto do nosso amor. Não é verdade? Aí sim somos perfeitos como Deus é perfeito. O fato do texto bíblico aparecer dizendo que é possível ser perfeito como Deus não é no sentido de sermos plenos, sem erro, sem falha. É no sentido de que agora amamos ao nosso irmão. E é isso que o Senhor espera ver em cada um de nós. O amor. Porque, inclusive, a Bíblia é clara ao dizer que o amor encobre multidão de pecados. Né? O cristão jamais pode amar uns e aborrecer outros, pois se evidenciar bondade apenas para os seus amigos, nada mudará e procederá como os publicanos. Desprezados, esses cobradores de impostos eram considerados como estando em uma posição do maior ou do mais baixo nível de iniquidade. Assim como Deus ama todos, o cristão também deve amar, ou seja, tomar como medida a perfeição, padrão e absoluta de Deus, na qual se baseia para viver o amor nessa vida em relação ao seu próximo. Buscar a perfeição, conforme ensina as Escrituras, é buscar uma vida mais parecida com a de Jesus Cristo, em que a natureza humana é mortificada, nosso interior é fortalecido, e assim podemos viver sem as amarras da prisão das obras da carne. O ódio, o rancor, a ira, contenda, peleja, tudo isso é obra da carne. Então, quando amamos, estamos livres das obras da carne. Em Cristo podemos dizer sim para o fruto do Espírito, que inicia com o amor, e não para as obras da carne. No poder do Espírito Santo, podemos atravessar a barreira da carne. Amém? Então isso é muito interessante para todos nós. Concluímos dizendo que aprendemos, com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação belicosa. Os que vivem esse amor na prática, na vida prática, estão se assemelhando ao caráter de Deus. É aí onde nós ficamos igual a Deus. Perfeitos como Deus é perfeito. É quando nós amamos incondicionalmente as pessoas, sem fazer seleção. Amo esse, mas odeio aquele. Assim nós nos identificamos ou nos igualamos ao caráter de Deus. Mas só o Espírito Santo pode fazer isso no nosso coração. Daí a importância do que Paulo disse aos cristãos de Éfeso: enchei-vos do Espírito Santo. Antes ele havia dito: olha, não se embriaguem com vinho, onde há contenda. Quer dizer, vinho, mistura, bebida forte, contenda, desentendimento entre amigos, entre irmãos. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque Paulo sabia, o próprio Deus sabia que, cheios do Espírito Santo, não há contenda.
não há discórdia, não há desentendimento e vivemos o mais alto nível que Deus deseja para todos nós. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.